Última hora direto da Associação Comercial do Rio de Janeiro, onde está acontecendo o Summit Eleições, que é um evento voltado para os pré-candidatos se prepararem para as eleições agora a prefeito e vereador de 2024. Estamos aqui com a Gabriela, que é uma das palestrantes do evento, vai falar um pouco para a gente sobre a questão jurídica das eleições. Gabriela. Então, o nosso painel foi sobre gastos na pré-campanha, qual o limite desses gastos e quais gastos podem ser feitos. E aí a gente já começa afirmando que, na verdade, é uma lacuna da legislação, esse período da pré-campanha não é regulamentado, então há muitas dúvidas em torno disso, né? Na prática também da advocacia a gente recebe muitas dúvidas de pré-candidatos, de assessores políticos, então desenvolvemos assim bastante esse debate. Há ainda um julgamento no Supremo Tribunal Federal, desculpa, no TSE, né, que vai falar um pouco sobre o caso do senador Sérgio Moro, que vai contribuir muito também para esse debate, que é o debate dos gastos na pré-campanha. Doutor, então a pessoa não pode gastar de qualquer jeito, ela tem que sempre ter a nota fiscal. Como é que funciona essa questão? Então, na pré-campanha não há uma obrigatoriedade de prestação de contas. As prestações de contas são só dos gastos da campanha, mas não significa que o pré-candidato possa gastar assim indeterminadamente. Ele precisa atender um critério de moderação de gastos. E aí a gente vai falar um pouco sobre possíveis limites, né? Que é importante também que cada pré-candidato se aconselhe com as suas assessorias jurídicas, mas a gente trabalha muito com um percentual que não ultrapasse os 10%. Mas é importante lembrar que esse percentual não está na legislação, isso é uma construção da jurisprudência e da doutrina. E até quando um candidato a vereador, por exemplo, pode gastar na cidade do Rio de Janeiro? Olha, o TSE anualmente divulga uma tabela com a atualização dos limites de gastos. Essa tabela ainda não saiu, costuma sair lá para julho. Então, a gente ainda não tem como afirmar qual é o valor exato que o candidato a vereador no Rio pode gastar, qual é o teto de gastos. Mas, por exemplo, no momento agora de pré-campanha, a gente poderia pensar no limite do ano de 2020. Não vou saber precisar aqui, mas a gente pode tentar trabalhar com esse limite para pensar também esse percentual da pré-campanha. Mas lembrando sempre muito cuidado, né? É muito importante se aconselhar com a sua assessoria contábil e jurídica para não cometer aí nenhum excesso. Se ele, por exemplo, fizer um gasto e não prestar conta desse gasto, qual é a punição dele? Então, na pré-campanha, como eu falei, não há uma obrigatoriedade de prestação de contas. A obrigatoriedade é durante já o período da campanha. Se ele gasta na campanha e não presta contas, a gente pode falar aí, de repente, de uma situação de caixa 2, pode ser um abuso de poder econômico, que pode ser apurado numa AIGE, né, que é a Ação de Investigação Judicial Eleitoral, que poderia até chegar a, de repente, caçar um diploma, caçar um mandato e tornar esse candidato até inelegível, mas claro que depende aí da proporção desses gastos, da proporção que isso vai ter no contexto daquela eleição. Doutora, o que pode ser considerado gasto e o que não pode ser considerado gasto numa campanha? Tudo é gasto? Como é que funciona? Tudo que o candidato, né, falando já da campanha, tudo que o candidato gastar, né, para a campanha, para a finalidade de se promover, a contratação de assessoria, a contratação de marketing, o impulsionamento de conteúdo também, tudo isso é gasto da campanha, né? Gasto da campanha eleitoral. E ele tem, então, a obrigação de declarar isso na prestação de contas. Agora, como eu disse na pré-campanha, como há aí uma lacuna da legislação, a gente não tem nem como precisar exatamente o que seria considerado exatamente gasto pré-campanha ou não. Essa análise é um pouco subjetiva e a gente ainda está tentando construir aí com a doutrina e com a jurisprudência, nesse caso de ausência da lei, o que poderia ser esse gasto pré-campanha ou não, né? Como a gente nem o limite ainda tem, né? Se eu quiser, por exemplo, fazer um jantar para 200 pessoas, eu posso? Na verdade, durante a campanha, né? É. Mas, na verdade, durante a campanha a gente não pode promover nenhum tipo de benefício para o candidato, né? Você não pode doar nada, você não pode favorecer o candidato através de brindes, por exemplo. Então, você também não pode fazer um jantar gratuito, né? Fornecer assim um jantar aberto para os seus eleitores, por exemplo, nem para os seus correligionários. O que a gente pode falar, na verdade, é de um evento de arrecadação. O que é feito geralmente são eventos de arrecadação, jantares de arrecadação, em que as pessoas, na verdade, para entrarem nesse jantar, elas precisam pagar um ingresso. E esse ingresso
o valor desse ingresso, né, o custo desse ingresso é entendido como uma doação para aquela campanha. Então vejam que não é um fornecimento gratuito de bens, né? É, na verdade, a pessoa comprando um ingresso para participar de um jantar, sabendo que esse valor vai ser revertido para a campanha eleitoral. Então, doutor, deixa uma mensagem aí para os pré-candidatos não caírem e correr o risco de ganhar e não levar, por causa de uma impugnação, por causa de um abuso de poder econômico. Eu acho que a dica principal é que vocês sejam assim, muito bem assessorados, tanto no contexto jurídico quanto contábil, porque assim, é uma burocracia com a qual o candidato, né, agora para candidato, mas o candidato não tem que se preocupar, né? O candidato tem que ir para a rua pedir voto e a preocupação com essa parte burocrática tem que ser da assessoria dele. Então, você estando bem assessorado, bem alinhado com a sua assessoria, então, política, contábil, jurídica, a tendência é que a sua campanha seja um sucesso. Para finalizar, o dinheiro que ele recebe do fundo partidário, como é que é feita essa prestação de conta? Então, na campanha a gente fala do fundo de financiamento, que é o FEFEC, na verdade, né? Não é só o fundo partidário. Esses fundos públicos, eles são destinados aos partidos políticos. Então, o Diretório Nacional do Partido Político recebe esse fundo, redireciona para os seus diretórios estaduais ou municipais e para os candidatos. Então, só lembrando que o candidato não recebe diretamente esse fundo, né? Primeiro, o partido direciona para ele. E aí, ele recebendo esse recurso, ele vai ter que prestar contas, né, na forma da lei, vai ter que ter uma conta bancária específica para receber esse tipo de recurso, ele vai ter que ter contratos e notas fiscais com os gastos correspondentes, e depois ele pode ser chamado, porque o processo de prestação de contas é um processo judicial, ele depois pode ser chamado a responder diligências à Justiça Eleitoral. A Justiça Eleitoral pode depois pedir para comprovar a materialidade desses gastos. Então, por exemplo, ele faz uma contratação, por exemplo, até de um profissional mesmo de contabilidade, um exemplo bem assim. Depois a Justiça Eleitoral pode pedir para comprovar se esse profissional realmente prestou esse serviço, através, de repente, de troca de e-mails, de troca de mensagens, às vezes relatórios. Então, o recurso público ele é muito fiscalizado. Então, a prova desses recursos públicos pode ser pedida, sim, pela Justiça Eleitoral. Muito obrigado, doutora Gabriela, pelos esclarecimentos. Última hora, notícia levada a sério.